Bom, então, na aula passada, então só para avisar, quem vai assistir essa aula, se estiver longe, porque sabe que hoje eu não vou dar uma aula completa, né, do período todo de 4 horas, vamos fazer essa aula, são 4h25, então eu vou ver se eu termino no máximo 15 para as 7, a gente fazer 2 horas e 15 de aula no máximo, tá? Aí eu faço sem intervalo direto, a gente termina 6h30, 15 para as 7, assim. Então, a gente vai mais ou menos cumprir isso aqui, né? A menos das perguntas que surgiram durante a aula. A gente ficou na aula passada a gente trabalhou em mais detalhes, né? A derivada covariante, introduzimos os campos de matéria, vimos detalhes da derivada covariante, satisfazendo Leibniz, fez o produto de representações, né? A gente tinha que pegar com esta distinção. Se a gente pegar, por exemplo, né? Derivada covariante, né? Atuando num produto de representações, digamos que eu tenha uma representação I, um índice I, uma certa representação R do grupo de Gauge, e aqui um outro objeto, numa outra representação, um índice alfa. Então aqui a gente está usando esse índice para representação R1, só para dar uma aquecida aqui no final da aula passada, e aqui uma representação R2, outra representação do mesmo grupo de Gauge. Estou falando de dois grupos de Gauge. Tem uma simetria única e campos de diferentes representações da mesma simetria. Então, como a gente usou o conceito de que quando eu estou trabalhando com um produto tensorial de duas representações, os geradores ficam sendo, né? O gerador desse tensorial identidade desse, mais a identidade desse, tensorial desse. Os geradores, né? Os geradores de A, eles ficam sendo os geradores, vamos colocar assim, na representação R1 tensorial, a identidade da representação R2, né? Mais a identidade da representação R1 tensorial dos geradores da representação R2. Os geradores são todos GA. Então, os geradores de uma representação, então, a gente vai ter que atuar com esse objeto aqui. Então, esse gerador aqui, que está na representação R1, ele vai mexer nos índices I, mas vai deixar intocado esse índice aqui, porque aqui eu tenho identidade. E vice-versa aqui. Aqui a identidade não toca nesse índice, e aqui esse gerador faz o mixing desses índices aqui. Então, na verdade, essa derivada covariante ela seria dmi do psi, que é alfa, a derivada usual, mais, aí agora, esse gerador aqui, a gente acha que a nossa derivada covariante era menos IG, né? Eu esqueci de trazer a listinha do Célio, o Célio até copiou gentilmente, eu acho que a nossa correção era menos I. Né? Menos, vou dar daqui a pouco pegar a folhinha lá, menos I, G, aí a gente tem os campos de Gauge, A e A, os geradores GA, aí agora índice IJ, atuando no CJ, mas deixando o que não é imutado. Por quê? Porque eu estou nessa representação. Então, o meu gerador, essa identidade não vai tocar nesse índice. E aí aqui o outro termo que vai ser menos IG, A, IA, GA, alfa, beta, psi, que beta. E aí, então, esse termo aqui, quando eu abrir a regra de Leibniz aqui, o dmi psi, com esse termo aqui, eu fatoro o que alfa. E quando a derivada atuar no que alfa, eu vou fatorar esse psi que está aqui com esse psi que está aqui. Então, usando, né, esse fato aqui, que o gerador, na representação produto tensorial é dado dessa forma, né? Então fica claro que a regra de Leibniz é automaticamente satisfeita. Então a gente tem dmi atuando no psi, que é esse primeiro termo aqui, mais esse termo aqui, vezes o que alfa, mais o psi, e
e aí a derivada atuando aqui, ó. Então, quando a derivada, tudo bem, Breno? Quando a derivada atua no objeto, eu já sei como especificar. Então, satisfaz essa regra de Leibniz, e isso aí, então, e aí também a gente sabe que quando a gente faz o produto tensorial de duas representações, né? Se eu tenho um objeto, né, que é singlet, né, do grupo de Gauge, a derivada ela só vai atuar sempre no singlet, quer dizer, a derivada covariante atuando no invariante de Gauge, é igual à derivada usual. Por quê? Porque se eu estou atuando no invariante de Gauge, quando o objeto é invariante, ele está na representação trivial. Se ele está na representação trivial, todos os geradores são nulos. Na representação singlet, todos os geradores são nulos, então é claro que a derivada covariante fica sendo a derivada usual. Nesse termo. Então, quando a gente fizer o produto tensorial de representação de tal maneira que esse produto tensorial dê um invariante, né? Por exemplo, só para a gente ter um exemplo aí, se a gente pegar SU3, né? Só para a gente ter um exemplozinho. Outra não é SUN, a gente pega SUN. Aí se a gente pega a representação n-dimensional, né, que é esse ambitador, e faz o produto tensorial pela representação n-star. Lembrando lá do nosso curso de SUN, a representação n-star é a representação com n menos 1, n menos 1 box. Né? Essa é a representação n-star. Então a gente sabe, né, lá na regra do SUN, quando a gente faz o produto tensorial da representação fundamental pela sua complexo conjugada, a gente pode obter os n-box, né? Mais aqui os n menos 1 box. E aqui a outra caixinha aqui. É a representação adjunta. Então a gente tem 1 e aqui a gente tem a representação com dimensão n2 menos 1. Então é a representação singlet mais a representação adjunta. Adjunta de SUN. Então, se nós então atuarmos, né, com esse, então se a gente pegar, por exemplo, essa representação, se eu pegar então, vamos dizer, esses campos aqui, psi, e na representação triplete, na representação complexo conjugado, eu vou pegar aqui psi estar, vou colocar assim. Então, eu vou pegar, então, quando eu faço psi e psi estar, eu posso gerar a identidade, eu posso gerar o singlet ou a representação de junto. Claro, se eu fizer psi, né, com psi j estar em princípio, né, então, mas eu estou pegando esse, um elemento daqui vezes qualquer elemento daqui. Então, eu vou ter n2 elementos, aqui a gente tem n2 componentes. Né? Certo? Então, eu tenho essas n2 componentes. Essas n2 componentes, eu posso escrever desse modo. Eu posso pegar a parte diagonal, quer dizer, psi, psi estar, que me dá uma única componente. Esse aqui é uma única componente. Faço a contração, somo sobre todos os índices. Né? Então, tem essa única componente, que isso aqui é justamente o singlet, que é invariante de SUN, né? E depois eu tenho o psi j estar com i diferente de j.
aí é onde a gente tem os N2, N2 menos uma componente. Que aqui então são os elementos que estão na representação adjunta, e esse elemento aqui é o único elemento, é o singlet. Isso aqui é invariante de gauge, porque isso aqui na verdade eu posso escrever como sendo psidade e psi. Então, por S o N, isso aqui é psidade, é R dagger, R psi. Então é um invariante de gauge. Então, claro, se eu pegar derivada por variante, né, de SO3, só estou dando um exemplo aí, né, quando a derivada atua no singlet. Se eu tiver deriva atuando em psi estar, nós vamos ter. Então isso aqui é um singlet, que é invariante de gauge. Então, claro que essa derivada vai ser igual a deriva psi estar. A gente pode, na verdade, está fazendo um produto tensorial uma representação pelo complexo conjugado dele. E aí a gente sabe o seguinte, nessa representação aqui, quer dizer, se psi pertence à representação R1, a representação n-dimensional, então a gente sabe que os geradores são GA. Mas a gente já sabe que quando a gente está na representação do conjugado complexo, os geradores na representação conjugado complexa são menos GA transposto. Né, porque são os geradores na representação complexo conjugado, claro, os geradores, né, são, se a gente pensar, só para a gente pensar que a transformação é isso aqui, ó, I, ômega A, GA. Quando eu pego o complexo conjugado, não hermitiano conjugado complexo, os parâmetros são reais e as matrizes são complexas. Eu não estou pegando o complexo do hermitiano conjugado, não, estou pegando realmente o conjugado complexo. Então, no conjugado complexo, então, se as matrizes geradoras são hermitianas, então, claro que o GA estar é menos. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o GA estar é o G transposto. Então, se as matrizes são hermitianas, então o conjugado complexo é igual ao transposto. Por quê? Se as matrizes geradoras são hermitianas, né, tem essa relação. Mas se eu transponho essa relação, do lado esquerdo fica GA estar, do lado direito fica GA transposto. Então, geradores hermitianos são geradores astados a essa propriedade. Muito bem, então eu posso incorporar esse menos I aqui. E aí fica claro que nessa representação, os geradores deixam de ser GA e passam a ser menos GA transposto. Geradores na representação complexo conjugada são menos GA transposto. Eles satisfazem a mesma álgebra de Lie. Se a gente tiver, vou apagar aqui. Se a gente tiver, por exemplo, né, GA, GD, FABC, GC, certo? Se nós transpusermos essa equação, então eu vou ter GA, GB transposto, fica GB transposto, GA transposto. O transposto do comutador é o comutador dos transpostos na ordem inversa. Menos I, FABC, GC transposto. Certo? Só transpus essa relação. Agora eu posso multiplicar essa relação, quer dizer, eu posso botar um sinalmento, multiplicar toda essa relação aqui, multiplicar esse cara por menos 1, multiplicar esse cara por menos 1. Então, alterei aqui, multiplico esse cara por menos 1 e boto menos 1 aqui. Beleza. Agora, se eu troco a ordem do comutador, menos GA transposto, não muda o sinal, não, só estou trocando a ordem do comutador. Então, se eu troco a ordem do comutador, eu troco o sinal, compensa com esse. Fica aí FABC menos GC transposto. Então, a gente vê que as matrizes menos
geradores transpostos, elas fecham a mesma álgebra que as matrizes originais. Esse aqui é a álgebra original. Os novos geradores são menos G transposto, menos G transposto, menos G transposto. Eles fecham a mesma álgebra. Eu só usei propriedade de transposição. Fizemos assim, manipulações muito simples aqui, mas era para mostrar no final de tudo isso. E na representação complexa conjugada, o gerador fica sendo menos os geradores transpostos. E, com isso, a álgebra é fechada. Então, se garante que esses geradores também satisfazem a mesma relação algébrica. Tá certo? Então, isso aí era só para indicar. Então, agora, se eu estou nessa representação aqui, então, quando aplicarmos esse, então, por exemplo, para nós, então, o gerador dessa representação, vamos pegar, o gerador da representação tensorial, a representação em estar, os geradores vão ter essa forma, a identidade G, aqui, tensorial, a identidade da segunda representação, mais a identidade da primeira representação, aqui seria a identidade da representação em estar, e aqui a identidade da representação em tensorial, os geradores da representação em estar, mas eles são menos G transposto. Conseguindo aquela mesma regrinha, né? Os geradores da primeira representação, tensorial a identidade da segunda, mais a identidade da segunda, tensorial geradores, identidade da primeira, perdão, tensorial geradores da segunda. Como a segunda representação é o N estar, então os geradores são menos GA transposto, né? Então quando eu atuar com esses geradores aqui, eu vou ter que, nesse setor aqui, nessa representação aqui, esses geradores aqui vão aparecer menos GA transposto. O efeito desse gerador aqui vai ser cancelado. No primeiro termo a gente vai ter dmin, né? Quer dizer, vai ter GA, alguma coisa do tipo assim, GA e J, CJ, psi estar, CJ eu tenho essa CJ, psi estar, e no outro termo a gente vai ter menos GA e J, psi, CJ estar. Mas aí tem o GA transposto. Mas o GA transposto é o GA-JI. E aí eu posso de novo trocar os índices, né? O I fica J, o J fica I, então você tem que pensar isso direitinho. Então, se a gente colocar isso aqui na derivada covariante, né? Quer dizer, o fato de ter esse índice contraído, quer dizer, vou lá, fazer devagarinho. Se a gente pegar esse gerador aqui, GA, ele vai estar atuando no índice I. Então, ele vai produzir aqui no I J, psi J. E aqui vai ficar o psi I estar quietinho. Quando eu pegar o segundo termo, que vem com o sinal menos, eu vou ter o gerador GA transposto. IJ. O psi I fica quietinho. E aqui fica o psi J estar. O gerador atuando no primeiro índice, que é a primeira representação, e o gerador atuando na segunda representação, que é a representação estar. Como se essa representação é R1 e essa é R2. Como esse GA aqui está transposto, eu tiro o transposto daqui e boto o JI. Agora, como esses índices aqui são saturados, eu posso chamar o I de J e o J de I. Então você vê que esse termo cancela isso. Então automaticamente a derivada covariante é isso aqui. Por quê? Porque automaticamente os termos de geradores, a teoria de grupo já faz tudo para a gente, não precisa nem se preocupar. A gente vai só seguir as regras direitinho, que ela já fez tudo por nós. Então, claro, se eu tivesse fisicamente falando, o cara olha e sai, se eu tiver variante dele, então eu boto isso aqui de cara. O cara que já
tem assim, uma certa evidência, caralho, não precisa nem botar nada. Mas se o cara que for fazer tudo pela primeira vez, quiser colocar tudo no lugar certinho, é só pensar, isso é uma representação, isso é outra representação, nessa representação esses são os geradores, nessa representação esses são os geradores, na representação produto, esse é o gerador, como a gente fez ainda agora. Então, vou satisfazer a regra de Leibniz. Eu aplico a regra de Leibniz. Derivada covariante do primeiro vezes do segundo, mas o primeiro derivada covariante do segundo. Só que quando a gente começa a substituir, automaticamente os termos em conexão, quer dizer, os termos que vão ser proporcionais ao campo, que vão acoplar no campo de gauge, que são os termos do gerador, eles se cancelam naturalmente por causa dessa relação que a teoria de grupo nos dá. Então, a derivada covariante do singlet é sempre a derivada usual, é a derivada ordinária. Se é singlet, ele não tem um número quântico da interação, então ele é neutro. Tudo que é singlet é neutro, ele não percebe a interação. Se ele não percebe a interação, ele não tem como interagir com o campo de gauge. Isso é o cenário físico, né? Mas a teoria de grupo já disse isso tudo para gente. O campo de gauge desapareceu aqui do lado direito por causa disso. Bom, só para lembrar você. Então, se você pegar um sistema quark antiquark, mas assim, é somado, né? Singlet. Você pegar isso aqui, tem que ser quark antiquark. Se você tiver quark antiquark diferente, aí não. Aí não vai cancelar, porque o índice I é diferente do índice J. Aqui tudo aconteceu porque esses índices estavam todos saturados, então eu pude transformar. Se um índice for I e outro índice for J, se aqui for J, por exemplo, então aqui eu não vou poder chamar de J, vou chamar de K. Se esse índice aqui é I, e esse índice aqui é J, então aqui vai ficar JH, esse K está. Mas aí agora é diferente, eu não tenho soma em I e J, eu tenho soma só em K. Então eu tenho psi I e psi J. Então psi I e J ali, eu não consigo transformar esse termo. Não dá para cancelar. Então, o cancelamento acontece justamente quando esses índices aqui estão saturados e que eu posso redefinir os índices, aí um termo cancela o outro. Mas nesse caso um termo não cancela. Porque então aqui eu tenho quark antiquark, mas ó, esse objeto aqui não é um singlet. E essa componente não é exatamente essa. Então quando eu fizer uma transformação de gauge aqui, quando a gente faz a transformação de gauge aqui, QI star, na verdade o que eu estou fazendo? Eu estou colocando aqui R, I, M, QM, R, I, M star, QM star. Estou aplicando a transformação ipsis vezes. Eu sei como, o que se transforma. QI é R, I, M, QM. QI star vai ser R, I, M star, QM star. Beleza. Só que agora, eu posso substituir isso aqui por NI e colocar aqui um transposto. Transposto está, que é o dado. Então, quer dizer, aqui estava assim, ó, R, I, N está. Aí o que eu faço? Eu boto aqui o transposto e troco a ordem, fica NI. Mas isso aqui é R e M. Aí esse transposto está é o R d'água. Isso aqui é o R d'água NI. QM está. Então, agora sim, ó, isso aqui é um produto matricial para formar. Ficou R está, R d'água NI, R e M já sai do lugar certinho, os índices já saem do lugar certinho. QM está. Agora, como as matrizes são unitárias, isso aqui é o delta de NM. Então, se isso aqui é o delta de NM, lado direito vai dar QM está. Então, quer dizer, quando os índices estão saturados, né, como está aqui, essa representação naturalmente invariante de gauge. A matriz R combina com a R d'água dá identidade. Então, isso é invariante de gauge. Então, se é um singlet do grupo de gauge, aqueles geradores vão se cancelar, ou seja, a derivada covariante fica a derivada usual. Mas, se aqui não for I, se aqui for J, então tudo procede. R e M, QM. Aí aqui eu vou ter R, J, M star, QM star. Tudo bem. Só que agora eu posso fazer o que eu fiz ainda agora. Jogo isso aqui sob a forma de star, transposto,
NJ. Só que agora, infelizmente, o J e o I são diferentes, então não estou mais contraindo. Então não estou fazendo mais um produto, não tá me aparecendo mais R', porque aqui é NJ e aqui é IN. Eu perdi a relação de unitariedade que me dava o delta. Então, quer dizer, essa grandeza aí não é invariante de Gauss, sobra isso no final do dia, ela se transforma. Esse objeto aqui, QI, QJ está transformado, SUN dele é RIN, RJN está, QN está. Não é invariante de Gauss. Ao passo que aqui QI está linha, é QN está. Não é invariante de Gauss. Não é preciso contrair. Legal? Só isso que eu queria chamar a atenção. Aí na aula passada, isso é muito mais diferente do quarto QI, saturado e não saturado. Se você tiver algo, a diferença é crucial, é porque se você tiver um quark que não está saturado, vai pegar quark de quark, mas não estando saturado, significa que esse meso está num certo multiplete, ele está no octete, pode estar no sextete, quer dizer, na verdade ele está no octete. Se você pegar, se esse cara aqui está na representação fundamental e esse cara aqui está no 3 star, quer dizer, se você está pegando SU3 e você está fazendo, na verdade, 3 vezes 3 star, nós vemos que 3 vezes 3 star tem duas possibilidades, dá 1 mais 8. O 1 é justamente quando você pega I e star, você satura os dois. Quer dizer, quem é o singlet? O singlet é justamente esse cara, como a gente mostrou aqui, é o QM e QM star. Esse é o singlet. Agora, quando você multiplica 3 vezes 3 dá 9, você tem uma componente aqui, você tem 8 aqui, 8 mais 1, 9. O 9 daqui é o 9 daqui. Só que essas 8 componentes aqui são QI, o QM star, o QM e QM star. Então aqui você tem 1, 1 mais 2, 2 mais 3, 3. Aqui você vai ter 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 2, assim vai. Você tem 8 componentes independentes aqui, 1 aqui. Esse é o singlet, esse é o octete. Então, as 8 componentes que não são saturadas, elas estão formando um octete de SO3. Então você formaria 8 mesos, segundo o ponto de vista do SO3 de sabor. Não estou falando de cor, não. Mas se for de cor, é a mesma coisa. Você pegar um quark de um certo sabor, pega o quark U no estado de cor I e pega o antiquark U no mesmo estado de cor I e satura dessa forma. Então vai ficar o I, ou o N star. Então isso aqui vai te dar um singlet, vai te dar um meso, certamente, mas um meso, né, que seria um singlet, ou um objeto que é um singlet de cor. Aqui você vai ter um octete de cor. Segundo os preceitos da QCD, nós não observamos estados coloridos, né? Então, esse octete de cor seria alguma coisa com cor, mas que não tem significado físico, porque todos os bares e todos os mesos devem ser singletes de cor. Mas se a gente está falando de sabor, do Eightfold Kelvin, né? E do lado da representação SO3 de sabor, né? Quando ele fez o Eightfold Way, né? Então, ali a gente está falando do singlet, do quark que é um singlet, e aí a gente está falando do octete de sabor, 8 quarks, 8 baryons, 8 mesos, né? Quark antiquark. 8 mesos formando um octete, que é o caso do P+, P0, P-, depois tem P+, P0, P-, tem a partícula ρ, a partícula ômega, e tem, são aquelas ρ+, ρ0, ρ-, né? Ômega+, e ômega 0, né? Ômega 0, são as 8 partículas coloridas, os 8 mesos coloridos desse octete. Então, se você satura, você está no singlet. Se você não satura, você está no octete. De SO3, tá? E por SON, você está na representação adjunta. Você tem o singlet e tem N2 menos 1 estados degenerados. Então, eu estou só colocando isso para dizer o seguinte, que a formulação, ela trabalha bem sozinha. Se você, assim, usar direitinho, né, seguir bem as normas da teoria de grupo, a derivada covariante vai te dando tudo, você não precisa se preocupar que tudo vai acontecer, quer dizer, a regra de Leibniz acontece, o singlet, a derivada fica usual, o campo de gauge naturalmente desacopla do singlet, porque os geradores se combinam para que o campo de gauge se cancele. Então,
ela diz, a formulação, né, a formulação analítica aqui, ela dá tudo para você, você não precisa se preocupar. Mas se a gente, por exemplo, tiver dificuldade de provar alguma coisa, mas souber que eu estou lidando com um inglês, você não precisa nem colocar os campos de meio, porque automaticamente aquilo vai ter que ser cancelado. Mesmo que você não saiba, talvez, a forma explícita dos geradores, a gente sabe que aquilo vai ter que ser cancelado, porque se é inglês é derivada por variante, fica derivado só. Então, era só isso que eu estava chamando no final da aula passada. Aí eu deixei uma tarefa que era a seguinte. O Breno também trabalhou um pouquinho nisso, Breno? Não conseguiu. Eu acho que o Ivan conseguiu trabalhar, porque eu falei com o Breno porque é alguma coisa ligada com o New Week, que o grupo do Acione trabalha, né? Seria o seguinte, pegar uma ação tipo Yanni Mills, assim. Vamos fazer o seguinte, a gente tinha que colocar esse nome. Ação de Yanni Mills, menos um quarto, né? Assim. Vou botar uma palavra de lembrando que está dentro de uma ação, né? Então a gente menos um quarto, traço, F mini, tá lá. Depois a gente colocou um termo que era menos um quarto, colocou um parâmetro aqui, π sobre 4, e botamos assim, traço de dmi, F, mi capa, mi, F, mi capa. Depois a gente pode colocar algum termo que era do tipo. Era o tipo do traço, depois, não era? Traço de F mini, termo quarto, não era isso? Eu nem me lembro qual era a tarefa. Era para colocar. Tinha a versão abeliana disso, tinha que fazer a versão. Tá certo. Beleza. Tá certo. Isso. Aí eu estava só lembrando a vocês isso aqui. Na versão abeliana, nós fizemos aqui. Vimos que por meio da identidade de Bianchi, esse termo aqui pode ser reconduzido a esse termo aqui. Dmi. 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 F mini. D capa. F capa mini. Ao invés de trabalhar com essas. Que por sua vez, na versão abeliana, isso aqui, vamos dizer, é termo de mim. Na versão abeliana, esquece o traço. A gente pode escrever esse termo assim, claro, por integração por partes, esse termo aqui, eu posso escrever esse termo como sendo F mini, da Lambertian, sinal aumento, eu vou integrar por partes, F mini. Então eu posso apresentar essa ação aqui, sob essa forma, fazendo integração parcial, que é imediata, ou sob essa forma, que é menos imediata, pegando aqui o dmi e pegando aqui o dk. Mas aí a gente viu, daqui para cá, a gente, além de fazer integração parcial, a gente tem que usar as identidades de Bianchi. Muito bem. Agora, no caso não abeliano, nós temos aqui a derivada covariante, e aqui a derivada covariante. Então, o que eu estava colocando era, como é que a gente pode comparar esse termo aqui com esses termos aqui, com esse termo. Isso aqui seria, vamos dizer, o talambertiano covariante. Né? No caso usual abeliano, isso, a menos de um sinal é igual a isso, também é igual a isso. No caso não abeliano,
para eu sair daqui para cá ou daqui para cá, eu tenho que fazer integrações parciais. Mas aí agora eu tenho a derivada covariante. Nós sabemos, claro, que se eu estiver atuando no singlete, eu tenho a ação aqui de dimensões. Se eu tiver uma derivada covariante atuando num singlete, ou seja, num invariante de gauge, é claro que eu posso expressar esse termo. Isso aqui é uma derivada total. Então eu poderia expressar esse termo, né? Quando isso aqui é um singlete, a conexão, a parte do gauge desaparece e fica uma derivada usual. Então, a derivada usual integrada em dimensões, aqui a gente usa o teorema de Gauss, e aí a gente ganha apenas os campos lá nas bordas, né? Nas bordas do infinito. Ou se tivesse alguma coisa desse tipo, por exemplo. Suponhamos que eu tivesse essa situação. Dmi de um certo campo φ vezes um certo campo Qi. Suponhamos que eu tivesse essa situação. E φ, o produto φ é singlete. Digamos que a combinação φ vezes Qi é um invariante de gauge. Como a gente já viu, no caso de SO3, quando isso aqui for um QI, isso aqui for um QI star. Então, se essa combinação for um singlete, então eu posso escrever o seguinte: dmi de φ é igual a derivada usual de φ, se essa combinação for invariante de gauge. Agora aqui eu posso usar a regra de Leibniz. Dmi φ vezes Qi mais φ vezes dmi Qi. Isso aqui igual a dmi Qi. Então, se esse objeto é invariante de gauge, essa relação aqui é verdadeira. Essa aqui é sempre verdadeira, mesmo que não seja invariante de gauge. A regra de Leibniz se combina desse modo, sabe? A derivada covariante satisfaz a regra multiplicativa de Leibniz. O que não é trivial é essa igualdade, que só é válida se esse objeto for invariante de gauge. Aí agora, se esse objeto aqui é uma derivada total, eu posso estar expressando os campos de infinito, colocando fora soluções topologicamente interessantes, estou pensando num aspecto perturbativo. Então esse termo aqui é zero pelo teorema de Gauss. Então é claro que dmi φ é menos φ dmi Qi. Então essa integração por partes aqui, mesmo com a derivada parcial, estou colocando tempo, eu estou falando, suponho que eu estou em n dimensões, né? Não precisa ser só em 4 dimensões. Eu posso escrever isso aqui como sendo φ dmi Qi. Então, a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz, satisfaz a regra de integração parcial, como se fosse a derivada usual, se eu estiver aplicando a uma combinação que for um singlete no final do dia. E se essa combinação aqui é um singlete, essa relação vale. Então, se essa relação vale, dentro de uma ação, expressando os termos, expressando os termos, né, considerando só ter campos que caem a zero no infinito, que não são triviais no infinito, isso aqui, pelo teorema de Gauss, cancela, estou pegando só a contribuição no infinito, então isso é menos isso. E aí eu fiz a integração por partes, normalmente. Agora, claro, se esse produto aqui não for um singlete do grupo de gauge, é claro que isso aqui é diferente. Aí eu já não posso jogar fora isso. Então, muitas vezes, às vezes porque eu sei que às vezes a gente não está acostumado, não sabe, mas eu não posso fazer integração por parte da derivada covariante, porque tem uma parte que não é derivada, é multiplicativo, porque a derivada covariante ela tem ela é um operador com dois aspectos. Esse operador aqui é um operador diferencial, mas esse operador aqui é um operador que é uma multiplicação por matriz. Então, cara, bom, aqui não vale a regra de Leibniz. Não vale integração por parte, claro, tem esse termo, mas se esse produto aqui, se eu estiver fazendo isso por um produto que não precisa ser só um Qi aqui, pode ser um produto de qualquer coisa, basta que esse pacotão aqui, junto com o φ, dê um singlete. Se tudo que está aqui junto com o φ é um singlete, isso aqui vale. E aí a integração por parte vale, tá certo? Isso eu estou querendo dizer para vocês. Então, vale também a integração parcial sobre essas condições aqui. Certo? Para isso eu teria que chamar a atenção. Então aqui agora a questão é, será que as integrações por partes que eu vou fazer aqui se enquadram nessa suposição aqui, nessa situação aqui ou não? Então o Ivan começou a tentar mexer, ele foi até me procurar lá na sala para tirar uma dúvida, para se você trabalhou um pouquinho, desenvolve um pouco essa tarefa aí do quadro que vai ajudar quem está lá fora, né?
que é a crítica que a gente recebe às vezes por e-mail. Professor, nós não estamos no CBPF, não temos com quem discutir. E às vezes eu vou deixando muita tarefa sem resolução. E eu imagino que vocês, entre vocês, vão discutir, mas a pessoa que às vezes está sozinha num canto, né, não tem ninguém trabalhando na área, e aí não tem nem com quem discutir. Então essa é uma questão que eu acho que não é tão trivial, e a gente não vê isso nos compêndios, não se discute muito essa questão de integração facial, regras lives. Então eu vou explorar um pouquinho mais. Aí eu, nossa gentileza, quiser falar, eu sei que você fala baixo, se você pensar que você está dando aula, tem que falar alto, tá bom? Eu já volto, eu vou pegar a folhinha que o Sérgio copiou. Você pode ir começando aí, tá bom? Eu vou pegar a tua folhinha lá. Bom, por fim, eu comecei a desenvolver essa conta e chega nessa identidade de Bianchi. E a parte da ação que possui o termo. Bom, então eu posso pegar essa parte da ação, usar a identidade Bianchi para obter que isso daqui tudo, isso daqui é igual, vou colocar aqui, isso daqui implica aqui. Certo, usando isso daqui aqui, substituindo isso aqui, eu tenho mas eu posso colocar esse termo aqui para dentro e obter esses dois termos que eu Obrigado vou por chegar. escrever. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse termo aqui, deixa eu ver se está certo. Está correto. Posso pegar esses dois termos aqui e ver o seguinte. Esses dois termos eu posso trocar esses dois índices aqui e esses outros dois índices aqui. E vou ter o mesmo sinal, porque eu fiz duas trocas no extensor de simétrico. Portanto, isso daqui fica igual fiz duas trocas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o que é mi
K e o que é K de Ni. Então aqui eu fico com Ni K e aqui eu fico com K Ni. Só quando eu faço isso eu vejo que esse termo aqui na verdade é igual a esse. Então eu fico com 2 vezes esse termo. Esse daqui então é igual. Passando para cá. Não pode. Porque eu estou sem óculos, não está de longe, deixa eu ver. Então só estou juntando em lugar. Eu multipliquei aqui e eu fiz 2 trocas de mão aqui. Ah, beleza. Ok. Agora, o que eu posso fazer aqui é pegar essa derivada aqui e fazer por partes, né? Colocar essa derivada aqui para fora e pegar um termo com menos na derivada do outro. Então, isso daqui fica... Então, com essa expressão dessa forma. Para obter a relação com... Quando eu estou quanto volume, né? Para obter uma expressão que na verdade tem que fazer isso de novo. Tem que pegar essa derivada, colocar aqui para fora e obter mais um termo. Fazer essa parte aqui. Aqui tem um parênteses, tem um parênteses para aqui dentro, e esse para o outro termo. É o outro termo do... É só isolar isso aqui, bem nítido para não ter problema. Esse aqui, assim. Porque aqui agora tem uma outra derivada que vai para fora aqui, vai ter uma derivada para cá. Isso tudo menos o termo do jardim. Vou fechar isso aqui no alto. Bom, 2 ali ou. Então eu errei, tá certo. Então sabe que eu tô. Então tá legal, tá certo? Eu que tinha feito besteira, tá certo. Certo. Daí, daqui é só distribuir essa derivada desses dois termos. E se eu fizer essa distribuição, eu vou ter primeiro um termo aqui com uma dupla derivada sobre esse termo, e aqui eu vou ter uma derivada primeiro sobre esse termo e depois sobre o outro termo. Fazendo isso tudo aqui é igual. Só uma perguntinha agora, esse ponto assim para você.
Esse termo aqui é uma derivada que está atuando nisso tudo, certo? Você tem uma derivada covariante atuando nisso tudo. Essa derivada covariante, tá? Você pode jogar, transformar ela numa derivada usual ou jogar fora esse termo de superfície ou não, por quê? Não, porque só eu tenho com traço que é invariante de quê? Só se a derivada estivesse fora do traço que eu poderia. É muito bem, o traço está do lado de fora. Então, essa grandeza aqui, a gente sabe que essa grandeza está na representação de junta. Ainda transforma com R. Isso, mas não é invariante de quê? A representação de junta, vezes a representação de junta, pode dar. Depois eu vou chamar a atenção sobre isso. Tá? Isso aqui fica igual. Primeiro termo, agora o segundo termo, a derivada no primeiro termo. A derivada agora distribuída no segundo termo. E o termo que eu já tinha antes. Esses são os termos que eu tenho. Agora, aqui eu já tenho o termo que eu queria. Está aqui. Aqui, só trocar o índice aqui no meio do sinal e reverto ali. Mas esses dois termos aqui, posso juntar eles. Se eu tomar o traço aqui, eu posso colocar isso para cá, inverter o índice, fazer uma troca, e isso aqui vai ficar com uma anticomutação. Aí, a partir daí, você mais coordenado. Tá ótimo. Caminhou bem. Obrigado, tá? Obrigado aí. Então, todo mundo acompanhou a manipulação que o Ivan fez aí. Só para lembrar, então, que nesse caso, o cuidado que a gente teve que ter foi que nós estamos lidando com objetos que são invariantes de Deus. Eu queria chamar a atenção, então, o que o Ivan fez, está perfeito. Só pagar aqui, dá licença para falar. Todo mundo, quem está copiando, copiou, né? Está copiando? Então, pode pagar. Pagar? Pagar. Um instantinho. Então, só queria chamar a atenção que um caminho também que se poderia tomar aqui, isso, só para aproveitar essa linha do Ivan. Então, por exemplo, esse termo aqui ficou essa derivada atuando nesse problema. Aqui, por exemplo, deni. Então, a gente poderia pensar aqui e fazer o seguinte também. Posso pegar esse comutador, eu tenho aqui deni. Agora, a maquininha séria. Só para ter a aula passada, comutador é I sobre G, é isso aqui. I sobre G. Isso aqui é para nós o F limite. É o nosso F limite. Certo? Se quiser, pode aproveitar. É o computador, no fundo, eu tenho I, isso sobre G é o F limite. Então, só que tem um índice que está em cima, por acaso. Então, eu poderia pensar o seguinte: esse objeto que está aqui, eu poderia escrever, então, esse termo aqui, em particular, esse terminho aqui, eu poderia escrever, deixar esse sinal menos de fora, nós vamos dar fora. Então, ele vai ser FK para mim, e aí, demi, vamos botar aqui, demi é demi,
mais G sobre I, que é menos IG. Menos IG, F I. E aí aqui F I K. Tá? Só usei o comutador. Isso aqui eu posso botar. Isso aqui é G sobre menos IG. Então, DNI é DNI menos IG F min. Então, esse termo aqui gera 3 F's e esse termo aqui, quer dizer, esse termo aqui vai gerar 3 F's, mas esse termo aqui ficou. Deixa eu apagar aqui de novo, eu estou pegando só um outro caminho também que poderia ser tomado. Esse caminho aqui é F min. Esse termo F min, DNI, FMK. E depois, esse outro termo aqui, que é menos IG, FK mi, certo? Então, e aí ele fazia o que o Ivan já fez. Aqui eu posso escrever isso como uma derivada total, escrevo a derivada DI de F kappa mi DI F mi kappa menos DI de F kappa mi DI certo? Esse terminho aqui. E aí menos IG kappa mi certo? É uma outra estrada também. Não sei nem pude comparar com a tua expressão que eu apaguei, mas sim, ela revela, por exemplo, né, o aparecimento desse termo cúbico nos Fs, por exemplo, certo? E aqui fica mais imediata aquela relação, né? E aqui é só trocar meio comigo, tá? Não tem problema, posso trocar mais mi kappa. Então fica próximo daquilo que a gente queria. E esse termo, então isso aqui está na representação adjunta, como o Ivan chamou a atenção, o traço está aqui fora. Se isso aqui, se o traço estivesse aqui dentro, o traço disso aqui, de dois objetos na representação, isso está na representação adjunta. Isso aqui nós já tínhamos mostrado, na representação adjunta. Então, o traço desse produto é invariante de Gay. Então, essa derivada viraria derivada comum. Mas como o traço está aqui fora, eu posso dizer que esse traço não está aqui dentro. Isso aqui não é invariante de Gay. Isso aqui é representação adjunta vezes representação. Pois não. Nesse tema que você está falando agora, em vez de você colocar para fora o DNI, colocar o DNI, esse aqui? fazer tudo como você fez com o DNI, esse primeiro termo eu acho que cancela com aquele primeiro do Ivan lá em cima. Mas se eu fizer isso de novo, eu vou estar voltando para cá. Que eu teria que usar de novo. Porque eu já. Tá. Certo? Você usou o computador aí. Isso, já usei o computador aí, eu já estaria voltando. Certo? Mas tá claro? Então tá, então é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, aí no caso do Lewick, não abeliano, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na equivalência daquelas três ações. Quer dizer, aquelas três ações são válidas, aquelas três igualdades são válidas no caso abeliano, mas no caso não abeliano. Deixa eu chamar a atenção aqui de uma outra coisinha só para vocês, que é o seguinte. Por exemplo, se nós pegarmos, né, esse produto, como a gente pegou ali, algo desse tipo, assim, F, não precisa nem contrair isso, F min vezes, vamos dizer assim, D kappa, no F lambda rho. Então a gente sabe, essa derivada está atuando aqui, então a gente sabe. O F está na representação adjunta, todo mundo lembra. Nós mostramos em aulas anteriores, e dá 2 aulas atrás, por aula passada, que esse cara também está na representação adjunta, a derivada covariante atuando no objeto que está na representação
representação adjunta continua na derivada, continua na representação de a derivada covariante de μ atuando em algum objeto que pertence à representação adjunta, então esse resultado como um todo também pertence à representação adjunta. Então a derivada covariante, ela não tira o objeto da representação que ele está. Como a gente lembra também, se eu pegar um objeto, a derivada covariante está atuando no psi, que está na representação R. Quando a derivada covariante atua no objeto que está numa representação, o resultado continua na mesma representação. Quer dizer, a derivada covariante, ela não tira o objeto sobre o qual ela age da representação onde esse objeto está. Porque justamente o papel da derivada covariante é não mudar a carga do objeto. Na teoria no caso abeliano, o que a gente tem é isso. Se psi tem carga Q, a transformação de Q dele é I alfa D psi, a derivada covariante atuando no psi, ela continua sendo a mesma, a transformação desse objeto é a mesma. Porque a derivada covariante, no caso abeliano, ela carrega o campo de Gauge, mas o campo de Gauge é neutro, então ele não mexe na carga do objeto. Esses objetos que têm carga Q, quando eu atuar com a derivada usual no psi, a derivada usual deriva o campo, mas não mexe na carga dele. Mas o objeto que entraria aqui é o AMI, mas o AMI é neutro. Então, o AMI vezes o psi mantém a carga do psi como sendo que o campo de Gauge é neutro. Então, essa regra aqui é bem clara, desde que a derivada covariante, obviamente, seja para nós, dmi menos I, a constante de acoplamento, a carga, a μ. Isso aqui é a nossa, essa carga que está aqui, aparece aqui. Então, essa derivada covariante não tira o campo da representação onde ele está. No caso não abeliano, a derivada covariante, ela contém o campo de Gauge. Mas agora, o campo de Gauge não é neutro. Essa derivada covariante, ela é dmi menos IG a MA de A. O campo de Gauge não é neutro. Ele tem os índices, ele tem o índice de número quântico da carga. Ele também tem carga, ele é carregado. Por isso que tem alta interação. Os campos de Deus alta interagem porque eles são carregados, eles não são variando. No caso da eletrodinâmica, isso aqui vira o campo de Gauge e o gerador vira a carga. Esse campo é neutro. Mas no caso não abeliano, o campo não é neutro. Agora, esse campo está na representação adjunta. Então, quando ele bater aqui em cima desse objeto psi, quando esse objeto aqui atuar no objeto psi, eu vou dar, esse cara aqui continua na representação psi, representação R. Mas agora eu vou ter um produto tensorial da representação adjunta por essa representação. Então eu teria a representação, mas a representação adjunta, ela é real, ela é sempre real. Então ela é real de uma certa maneira, ela é neutra nesse sentido, ela é real. Então por isso que esse campo aqui não sai também da representação em que ele está. Essa transformação de Gauge do psi é R psi, ou seja, esse campo aqui está numa certa representação que se transforma nesse modo, exponencial de I, ômega A, gerador de A na representação R atuando no psi. A derivada covariante, ela satisfaz a essa regra de transformação. R, dmi, R menos 1, nós tínhamos visto. Então, dmi psi, transformado de Gauge, é dmi' transformado de Gauge, psi' transformado de Gauge. Mas o dmi' se transforma com R, dmi, R menos 1. E o psi com R psi. Então, isso aqui cancela. Então, no final do dia, a gente tem aqui R, dmi psi. Então, a derivada covariante, ela se transforma da mesma forma que o campo. Então, quer dizer, a derivada covariante, ela não tira o campo ou o objeto sobre o qual ela atua
da representação onde ele está. Eu jogo a derivada, quantas derivadas covariantes se eu quiser em cima do objeto da lei de transformação lenta. Se eu quiser, se se transforma desse modo, derivada de mi, psi, se transforma do mesmo modo. Se eu pegar mi, psi, no final do dia, zero, então aqui vão se cancelar, isso aqui me dá R, dmi. Então a derivada covariante não te tira a representação que você dá. Então é claro que aqui é a mesma coisa, a derivada covariante, esse cara está na representação adjunta, essa derivada covariante mantém ele na representação adjunta e esse cara está na representação adjunta. Então, claro, se eu tiver um traço aqui, esse cara está na adjunta, esse cara está na adjunta, então eu posso escrever isso aqui como sendo F, mi A, d kappa, F lambda ou D, GA, GB. Traço aqui. Esses caras estão na representação adjunta e esse como um todo está na representação adjunta, cada um deles, né, pode ser expandido na base de geradores. Ó. A com A, B, B. Traço de GA, GB, delta de AB, a gente uma constante, então sobraria isso aqui no final. Esse traço disso aqui me daria isso. Então, beleza, isso aqui é invariante gauge, está saturado, papá. Então, isso é invariante gauge. Então, a derivada covariante atuando nisso, ela vai atuar num objeto que é invariante gauge, o índice está saturado. É um simplete. Então, essa derivada covariante vira uma derivada usual. Mas nas manipulações que o Ivan fez, o traço está cá fora. Então, essa derivada covariante aqui, vou chamar de sigma, né? Essa derivada covariante, ela também tem um gerador dentro dela. Então, tem gerador aqui, tem gerador aqui, tem gerador aqui. Então, eu não posso mais dizer que isso aí vai dar o delta. Então, isso aqui não é mais um simplete do grupo de gauge. Por isso que não podemos transformar aquelas derivadas que estão lá na frente numa derivada usual, porque tem um traço. Então, isso aqui não é um singlete, isso aqui não é um singlete do grupo de gauge, porque o traço está cá fora, não está aqui dentro, tá certo? E aí, esse objeto que eu tinha escrito aqui, ó, tá assim, quer dizer, isso aqui, se eu pegar o traço disso, é igual a isso. Agora, quem é esse objeto? Esse objeto, só para explicitar tudo, não ficar nada, esse objeto que está aqui é F e A. Então, quem é a derivada covariante atuando nisso? É o d kappa do F lambda ou A. E aí, a derivada covariante pegar essa linha atuando no objeto. Foi certo. É menos G, não, eu só queria ver aqui uma coisinha, né? Que a gente botou, que a gente fez, é menos G. Que aí aqui vai ter, né, como eu vou ter o comutador, vai ter o I, vai ter um marcado que eu acho que é com menos G, F, A, B, C, A, Mi, B, A, Mi não, a capa, D, que é a derivada capa, a capa D, F, lambda, ou C. Essa derivada covariante, o que é esse objeto aqui? Só estou querendo chamar a atenção de vocês. Quando eu escrevo esse objeto assim, dmi, F, mi, mi, F, mi, tudo isso aqui, A. Isso tudo aqui está na representação de ponto. Então, isso aqui significa dmi, F, então, isso aqui está significando o seguinte: essa derivada aqui, a derivada covariante atuando também da representação adjunta. Então, isso aqui significa. Esquece o A, vamos ver quem é esse objeto. Esse objeto aqui é esse aqui, ó, dmi, F, aí,
menos IG, comutador do AMI, como um F. Estou esquecendo isso, estou fazendo isso aqui compactamente. Como operador, os outros geradores estão embutidos. Tudo aqui é álgebra válida. DMI do F em rho menos IG, AMI, F em rho. Aí então aqui fica DMI, vamos deixar assim, F em rho, A, vamos dizer assim, GA. E esse cara aqui é menos IG, aí vou botar aqui um gerador GB e aqui um gerador GC. Então vai ficar AMI, E, F em rho, C, comutador GB com GC. Tá bom? Vou para cá. Então isso aqui vai ficar DMI, F, Mi, Rho, A, GA. Vamos explicitar o gerador. E agora isso aqui dá I, F, B, C, A, GA. E o menos I dá 1, então vai ficar mais G, F, B, C, A, Mi, D, F, Mi, Rho, C. E o menos I dá 1. Beleza. Então aqui, opa. Aqui eu botei BCA, tá certo. E aí GA, tá? Comutador de GB com GC, deu IFBCA, GA. Então, ó, eu consigo fatorar esse gerador GA aqui e esse gerador GA aqui. Então, é por isso que eu estou dizendo que esse objeto aqui, na verdade, eu posso escrever ele assim, ó. DMI, FMI, ou componente A, GA. Que é igual. Então, agora, quem é esse objeto que está aqui? Esse objeto que está aqui é o coeficiente do GA, DMI. Então, se eu quiser escrever só esse objeto aqui, isso aqui é DMI do FMI do A mais G. Aí eu posso trazer esse A cá para frente, passar duas vezes, né, devido às antissimetrias, F, A, B, C, A, I, D, F, I, Rho, C. Muitas vezes, eu estou colocando isso porque é uma sutileza, talvez isso tenha passado pela cabeça de vocês, né? Assim, quando a gente está olhando no quadro, né, quando a gente bota a mão que a gente vê. Muitas vezes as pessoas escrevem isso aqui assim. Parece que o A está só aqui. Então, quando tiver sendo que o A está só aqui, na verdade, você está pensando nisso. Ó. É isso tudo aqui que é o A. Ele fica DMI do F de Rho A, e aí fica FABC. O AMI que está aqui, ele recebe essa, está aqui na constante de estrutura, ele vai fazer o acoplamento. Ele vai acoplar o C, né? O B com C, através da constante de estrutura. Então, eu estou querendo dizer isso, que é uma expressão desse tipo, né? É para ser vista desse modo. Se por acaso alguém tivesse algo desse tipo, duplo derivado, se tiver, só para, não é para complicar, não, é só para a gente ver todos os casos e saber mexer com isso sem muito medo. Se eu tivesse, por exemplo, algo assim, DMI, F, capa lambda A. Então, eu ia pensar desse modo. Eu ia pensar primeiro nessa derivada mais externa. Então, isso aqui é DMI atuando no DMI F, capa lambda A, mais G, F, A, B, C, AMI, D, e aí DMI, F, capa lambda, C. Estou usando a mesma regra, estou tratando agora esse objeto aqui como se fosse esse F que eu tratei aqui. A gente viu que a regra é essa, a derivada covariante atuando no objeto da representação adjunta, tá? A derivada do próprio objeto, mais o G, e aí a constante de estrutura que acopla o campo de gauge que está aqui com o objeto que está na representação adjunta. Essa é a regra que sai naturalmente do computador, derivada covariante. Então eu fiz essa regra pensando assim, esse DMI está atuando nesse objeto aqui. Então vai ser DMI desse objeto componente A, que é para aqui, mais G, F, A, B, C, aí esse campo de gauge componente B e todo esse cara aqui, componente C. Aí agora é que eu vou lá substituir. Agora, esse cara aqui, eu sei quem é. Isso aqui é DMI, F, capa lambda A, mais G, F, A, B, C, AMI, B, F, capa lambda, C.
e faço a mesma coisa aqui. Só que aqui vai aparecer em formato de produto de constante de estrutura. Isso aqui vai ficar DI. F, cada lambda C mais G, F, C, sei lá, DE, ANI, D, F, cada lambda, E. Então vai aparecer aqui uma dupla constante de estrutura ABC e CDE. Tá claro? Então, a gente vai sempre trabalhando, né, da derivada mais esquerda. Então, se eu tivesse algo desse tipo, DMI, DK, F, não precisa nem ser F, qualquer objeto que esteja na representação de Se junta. estivesse atuando no campo C. Isso, no campo C, que está na representação de junta. Isso. Então, isso tudo aqui, vai ser, se isso aqui está na representação de junta, essa derivada está na representação de junta. Aí a derivada desse objeto também está na representação de junta, porque a derivada não te tira. Se esse cara está na representação de junta, qualquer derivada que eu colocar em cima dele mantém isso aqui na representação de junta. Então, no final do dia, isso aqui tem que ser já.